Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós. Estamos aqui para mais uma reflexão no Facebook do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho de Guaianazes, em São Paulo, capital. Hoje falaremos do capítulo 21, do item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os falsos profetas da erraticidade. Para quem não me conhece, meu nome é Delson, eu sou voluntário do centro, atuando sempre todas as quintas-feiras. Mas como diz o nosso irmão Bezerra de Menezes, todo trabalho espiritual, todo trabalho na casa espírita, nós fazemos uma pequena mensagem, uma pequena prece de harmonização, né? Harmonização não só nossa, mas também de todo o ambiente que nos encontramos. E tiramos aqui do livro Para Viver Bem, do escritor Humberto Pazian, a mensagem que diz que tem o título de A ideia que temos de Deus deve estar sempre presente em nossas vidas. Deixe bem claro em sua mente o que Deus representa para você. Uma energia, um sentimento, um grande pai, uma grande mãe, ou você não tem pensado nisso ultimamente? Caso não, comece já a refletir sobre o assunto. Não protele, pois ele é de suma importância na sua vida. A concepção de Deus é algo individual, próprio, e isso é inegável. Mas que, de forma alguma, essa individualidade de interpretação lhe faça diminuir a sua importância em relação à sua vida. Seja qual for a ideia que dele faça, procure trazê-lo sempre presente em sua vida. Veja que é uma linda mensagem, né, para a gente refletir sobre a questão da nossa fé em Deus. E é bom que se lembre aqui, Deus, causa primeira de todas as coisas, esclarecimento dos espíritos a Kardec, né? Logo na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? São nesses momentos de incertezas, de dúvidas, a que nós o tivermos, nós devemos elevar o nosso olhar mais atento, mais sensível, olhando sempre ao nosso redor, tudo o que o homem ainda não consegue atingir, criado por Deus. Então, nesse momento, assim, agradecemos a toda a espiritualidade por mais essa oportunidade de estarmos juntos, buscando sempre essa interação com os benfeitores espirituais, através da intuição, através do pensamento, para que possamos encaminhar as correntes espirituais da fraternidade, dos bons espíritos, um pensamento positivo, uma ideia de amor, de luz, onde ela vai sendo espargida a todos os lugares, principalmente naqueles lugares que necessitam de paz, de oração, de acolhimento fraterno, de ajuda espiritual. E assim, Senhor, nós te agradecemos por esse momento. E te pedimos que esteja sempre conosco, guiando os nossos passos, os nossos pensamentos, fortalecendo a nossa atitude, porque através dela nós vamos modificando o panorama em volta de nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje o tempo é bem curtinho para a gente fazer essa reflexão
como disse, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 21. E no item 10, que traz esse título, os falsos profetas da erraticidade, essa mensagem trazida pelo Espírito Erasto, que é discípulo de São Paulo, né? Do apóstolo Paulo, e ela aconteceu em Paris no ano de 1862, quando da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, Erasto nos traz essa mensagem para falar dos espíritos também da erraticidade, aqueles que já não estão na Terra, aqueles que já desencarnaram, que se encontram em algum lugar do espaço, né, alguma morada da casa do Pai, até mesmo esperando uma próxima oportunidade de encarnar. E assim nos diz o item 10 do Evangelho: os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também é muito mais numerosos entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhes os seus sistemas absurdos através dos médios que os servem. E para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. Bom, veja que aqui, já nesse primeiro parágrafo, é de suma importância para todos nós médios que somos médios, né? A oração e a vigilância. Como nos ensina a própria doutrina dos espíritos, a morte não santifica ninguém. Não santifica o espírito. Nós vamos desencarnar exatamente na condição em que estamos vivenciando e vivendo aqui na matéria que é esse corpo. Não vamos transformar nem em piores nem em melhores. Vamos carregar exatamente essas experiências que nós estamos vivenciando. Sejam elas experiências boas ou más experiências. Experiências ruins. É evidente que teremos, sim, muitas oportunidades de melhoramento, que o Pai é misericórdia. Deus jamais desamparará um dos seus filhos, qualquer um dos seus filhos. Mas a importância da vigilância para que não nos tornamos falsos profetas. Criar, como diz aqui no Evangelho, sistemas absurdos, teorias mirabolantes, e propagar dentro da própria doutrina de Jesus. Tomemos bastante atenção. Uma das coisas que Kardec, um dos ensinamentos de Kardec é exatamente na nossa fé raciocinada. Temos que buscar o equilíbrio entre razão, representando a nossa mente, e a emoção, representando o nosso coração. Então, a razão e o sentimento têm que estar dosados na medida certa, para que não nos equivoquemos, para que não atropelemos o processo de nossa própria evolução. Então, são os espíritos que nos inspiram, que nós chamamos de mentores espirituais ou anjos de guarda. Esses irmãos nos auxiliam a impulsionar a nossa evolução, a nos melhorarmos. É uma programação já preparada pela espiritualidade, às vezes com a presença do espírito ou não,
para que nós possamos encontrar o caminho, para que nós possamos crescer, né? Então, essa observação para o médium encarnado, ela é de suma importância, por isso Jesus nos recomenda, no seu próprio evangelho, a questão do vigiar e orar. Kardec vai dizer que nós somos influenciados pelos espíritos, mas nós temos que observar que tipo de comunicação nós estamos recebendo, ou que tipo de intuição nós estamos sendo intuídos. Um espírito com a grandeza de auxiliar o ser humano na sua evolução jamais nos intui através de uma palavra destruidora, através de uma proposta de destruição, nossa e do nosso próximo. O espírito que tem como missão caminhar conosco, ele vela por nós como um pai vela pelo filho. Ele sempre nos auxilia no nosso crescimento. Por isso, é um profeta do bem, do amor, mesmo estando na espiritualidade. E aí, o que nós devemos observar também é que às vezes nós sofremos influenciação negativa. E temos que tomar muito cuidado com essas ideias prefixadas na nossa mente, de que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar aquilo, direcionando sempre para nós palavras baixo calão, palavras agressivas, comportamentos desturbados, comportamentos desequilibrados. A ideia é que não de um mentor, mas a ideia é de um espírito que, assim como nós, muitas das vezes ainda nos equivocamos. E ele, mesmo estando na erraticidade, continua equivocado, querendo nos utilizar para se comprazer das suas vontades. Então, o Evangelho nos diz que não há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muitos bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai o seu sistema pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Será que nós estamos analisando exatamente aquilo que estamos recebendo? E quando eu digo que nós estamos analisando aquilo que nós estamos recebendo, não é só de forma espiritual ou de forma invisível, mas da forma visível, da forma tangente, daquilo que nós vemos, daquilo que nós tocamos. É muito comum o debate nas redes sociais, nas mídias, que tanto nos auxiliam, mas também nos destroem, quando não sabemos utilizá-las. Às vezes nós vemos um comentário que talvez o irmão comentou, não estava no melhor momento, nós queremos entrar, nós queremos falar, nós queremos deixar nossa opinião, quando, na realidade, nós devemos até nos calarmos. O papel, como diz aqui, do bom senso para todos nós, é exatamente uma prece, uma oração, para que esse irmão ele reconheça o seu equívoco, ele não se torne um propulsor de ideias malévolas dentro da programação dele. Então, os espíritos nos convidam a isso, e o evangelho é isso que nos pede. Então, tomemos cuidado, porque nós estamos na nossa caminhada recebendo a todos os momentos inspirações. Mas entre o equilíbrio e o desequilíbrio há uma tenuidade sutil que nós devemos observar. Falaríamos aqui por mais tempos, mas o tempo não nos permite. A início já dá para a gente refletir sobre
os profetas, principalmente aqueles que trabalham para propagar o bem ou não. Fica aí o meu abraço a todos, que a paz de Jesus esteja nos corações de todos, nossas vibrações para todos os países. Nesse momento eu peço uma vibração especial por aqueles países que passam pela catástrofe da, do desencarne coletivo, né? Que Jesus possa amparar, a espiritualidade amiga possa estar presente, atuando no auxílio aos encarnados e aos desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz de Jesus esteja comigo, esteja contigo, esteja com nós, humanidade. Paz e luz.